Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 1º de maio, dia de São José Operário. Eita glória! Mês mariano, começando com a devoção a São José. Dois pilares no projeto de salvação de Deus para a humanidade. Por meio do sim de São José e do sim de Nossa Senhora, o Senhor veio e se encarnou no meio de nós e pôde acontecer tudo que aconteceu e a humanidade foi redimida com o Senhor. Eita, que seja um mês de muitas bênçãos para você, para todos os trabalhadores, você que está desempregado, que seja um mês em que você vai encontrar o teu emprego, para poder prover o teu sustento. Receba esta bênção pela intercessão de São José. Amém? Que ele já passe à frente na sua vida, abra os caminhos, as portas de emprego, para que você possa prover o seu sustento. E você que está com dificuldades no seu trabalho, São José também interceda por você e no seu local de trabalho. Meus queridos, dia de hoje o Evangelho é de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe seu testemunho. Quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na verdade, eu comecei fazendo homilia antes de ler o Evangelho de hoje, né? Mas aqui é tão bela a liturgia da igreja, é tão rica, né? Tão bela. Veja, nós começamos um mês dedicado a Nossa Senhora, mês de maio, mês em que celebramos Nossa Senhora de Fátima. Daqui a alguns dias, dia 4, nós vamos começar a novena dela com São José. Foi exatamente assim, Deus escolheu esses dois para que o seu filho viesse e ali ele formasse a família de Nazaré, a qual nós invocamos, rezamos, apresentamos a nossa, para que semelhante à família de Nazaré, a nossa também seja, né? Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa é. Essa jaculatória nós colocamos diante do Senhor para que todos os pais possam ter como exemplo de esposo, exemplo de pai, São José. E todas as mães tenham como exemplo de esposa, de mãe, Nossa Senhora. E nós todos tenhamos e nos esforcemos por viver como filhos, segundo Jesus viveu. Então, o Senhor continua no Evangelho falando da importância de crer, né, naquilo que Deus faz, na ação do Espírito, naquele que Deus enviou, ou seja, em Jesus. E nós estamos falando aqui exatamente de duas pessoas, e nós vimos isso, celebramos no mês de março, dedicado a São José, celebramos agora na Semana Santa, e nós remontamos, digamos assim, isso, ao celebrarmos a fé de São José e a fé de Nossa Senhora, que quando compreenderam que o que ia acontecer na vida deles era obra do Espírito Santo, isso foi anunciado tanto para um quanto para o outro, pelo anjo Gabriel. Quando entenderam isso, eles imediatamente deram o seu sim a Deus. E aí o Senhor veio, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vejam,
quando nós compreendemos aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. E todos os dias Deus age, todos os dias Deus faz, viu? As vitórias que você teve no dia de ontem não são mérito seu. Foi a sua vontade associada ao querer de Deus, por isso que deu certo. Se fosse só a sua vontade, não teria acontecido. Porque quando o ser humano vai sem Deus, não dá certo. Não dá certo, todos nós sabemos disso, né? Então, todos os dias, Deus age na nossa vida. Algumas vezes nós vemos de forma muito clara o agir de Deus, em outros momentos nós temos mais dificuldade. É quando nós precisamos parar, às vezes respirar, às vezes rezar com mais intensidade, às vezes orar, botar os joelhos no chão, orar, conversar com Deus. Qual é a diferença entre reza e oração? Reza são orações que já estão prontas. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, né, devoções, são orações que já estão prontas e que têm uma grande importância, um grande valor na nossa caminhada, na nossa vida espiritual. Oração é aquela que brota do coração, é o nosso diálogo com Deus, com as nossas palavras. E muitos se colocam na presença de Deus e oram no momento difícil da sua vida. Muitos vão conduzindo a sua vida e rezando, às vezes, né, fazendo da reza um momento de oração da boca para fora, repetições e simplesmente repetições, sem viver aquele mistério. O terço, por exemplo, o pedido de Nossa Senhora é que todos nós divulgássemos esta devoção e rezássemos o rosário com devoção. Então, uma coisa é você rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, para acabar logo a oração. Outra coisa é você rezar contemplando os mistérios e aquilo que você está rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Percebe a diferença? Então, muitos de nós, no dia a dia da vida, dedicamos um tempo muito precioso para muitas coisas, mas aquilo que é para Deus, nós muitas vezes fazemos de forma corrida. Não paramos e não fazemos como deveríamos. Aí vem a dificuldade, aí que nós paramos. Aí nós paramos. E aí, Deus, eu não aguento mais, me dá força, me ajuda, me dá um direcionamento. Isso já é uma oração que você está fazendo, né? E aí você para, às vezes chora, né? Às vezes coloca o joelho no chão, dependendo do que você está vivendo, aí você dedica um tempo para Deus. Ser humano é bicho complicado, né? E como nós somos ingratos com Deus, né? Como nós somos ingratos. Olha o que Jesus passou por causa de nós e nós vivemos desta forma que eu estou dizendo. Paramos para conversar com Deus, muitas vezes só quando vem a dificuldade. E quando paramos para conversar com Deus, é para pedir. É para pedir. Tem alguns que colocam Deus à prova. Se o Senhor existe mesmo, que aconteça isso, que isso se concretize. Fica provando, colocando Deus à prova. Como ser humano é bicho complicado, né? Então, São José e Nossa Senhora, quando compreenderam que o que ia acontecer na vida deles era a ação do Espírito Santo, eles se entregaram, disseram sim para Deus e aconteceu tudo o que aconteceu, né? E pelo sim deles e pelo amor de Jesus e amor de cruz, sua entrega total até a cruz, uma porta nos foi aberta e a partir de agora, como nós ouvimos na segunda e na terça-feira, aquele que crê no Cristo alcançará a vida eterna. Então, aquele que morre crendo no Cristo não permanecerá morto, mas ressuscitará, assim como o Senhor morreu, venceu a morte e ressuscitou. Então, que nós tenhamos, e hoje de modo especial, São José, operário, interceda na sua vida. Olha, a devoção a São José é muito forte, viu?
a devoção a São José é muito forte, tem um poder gigante diante das necessidades da igreja, diante das necessidades da sua família, que você está vivendo aí, passando dentro de sua casa. Recorra a São José para você ver as necessidades pessoais e na luta contra o poder do mal, contra os demônios que nos atormentam. A oração, a devoção a São José tem uma força que muitos de nós católicos não nos damos conta. Mas não recorramos a São José só para pedir, que saibamos agradecer também. E hoje, de modo especial, o dia que nós o homenageamos, pela catequese, pela educação, pelo ensinamento que ele deu a Jesus, pelo sim que ele deu a Deus, de proteger o menino, de proteger Nossa Senhora, de cuidar deles no tempo que Deus lhe permitiu estar junto com eles. Que possamos olhar para São José e reconhecer na sua vida o valor de um homem justo, como nos diz a palavra, de um homem fiel, de um homem temente a Deus, de oração. Que esses exemplos que São José deixou para o menino Jesus, para Nossa Senhora e para nós saibamos usar para melhorarmos como pessoas e como cristãos. Que hoje, de modo especial, São José interceda por todos os trabalhadores, por todos aqueles que estão em busca de um trabalho, em busca de emprego. São José interceda por todos nós e nos ajude a dar também o nosso sim fiel, verdadeiro a Deus todos os dias. Amém? Que pela intercessão de São José Operário desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.